Vamos começar a louvar o nosso Deus com o hino número 244. De louvor, vamos entoar o hino 249. Como agradecer?
Amém, meus queridos. Nós estamos aqui na casa de Deus para o louvar, não é verdade? Amém? Então, desde que Ele nos deu esta graça, pelas muitas bênçãos que Ele nos dá do perdão, nós vamos agora louvar a Deus com o hino número 248. Desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Bom dia, irmãos. É bom rever-vos novamente. Desejamos a todos um bom sábado, que apesar do tempo que está lá fora, nós possamos sentir aqui um ambiente acolhedor, possamos sentir aqui a presença de Deus. Nós vamos iniciar esta escola sabatina cantando as estrofes do hino 420, lembrando realmente que nós temos em Cristo um grande amigo. 4, 2, 0. Chegado que o
Bom sábado, irmãos. Agora nós vamos passar ao boletim. E este sábado nós trazemos um boletim de uma pessoa que decidiu dedicar os seus dons, os seus talentos, os seus conhecimentos a Deus. Nós vamos ver, estou a fazer só um pequeno resumo, que esta pessoa até podia ter feito muito dinheiro com os seus talentos, com os seus conhecimentos, podia até ter chegado muito longe na vida, mas ele escolheu chegar longe de uma outra vida, escolheu chegar longe na vida espiritual e dedicar o que tinha a Deus, tudo o que sabia a Deus. Por isso peço agora a vossa atenção para o vídeo do boletim de hoje. O meu maior objetivo é ajudar as pessoas a transformar as suas vidas, a nível económico, social e espiritual, para que estejam preparadas quando o Senhor vier. Na Papua Nova Guiné, os aldeões dependem do que cultivam e da criação de animais como fonte de rendimento. Muitas vezes, esse rendimento não é suficiente para viver. Grande parte da geração trabalhadora mais jovem decidiu mudar-se para as cidades para encontrar oportunidades de trabalho melhor remuneradas, deixando as gerações mais velhas a trabalhar nas aldeias. Um membro da Igreja Adventista, o irmão John, tem como missão pessoal visitar as aldeias e ensinar as pessoas a prosperar no ambiente da aldeia. Ele estudou agricultura numa prestigiada escola agrícola no Japão. Ele ensina-os a maximizar os lucros ao partilhar com eles o seu conhecimento convencional. Algumas pessoas metem-se comigo e dizem coisas do género: não deverias prestar um serviço gratuito. Eles deveriam pagar-te pelo que lhes estás a fazer. Mas quando ouço isto, pergunto-lhes: foste tu que pagaste as minhas propinas na universidade? Só a mim me diz respeito a forma como eu uso o meu conhecimento para ajudar os outros. O irmão John normalmente visita aldeias com membros adventistas como método de entrada na aldeia e depois convida toda a gente a participar na aula. As visitas começam com uma oração e uma pequena lição da Bíblia. Ensina-lhes aptidões práticas sobre como fazer as coisas, como por exemplo, como fazer um comedouro para as galinhas ou a melhor forma de fazer crescer as colheitas. Os aldeões assistem a uma demonstração prática sobre técnicas agrícolas. Estas aptidões tangíveis permitem aos aldeões ganhar mais dinheiro e melhorar a qualidade das suas vidas. O irmão John explica-lhes que os seus trabalhos são muito importantes para a economia do país. Com este conhecimento, os aldeões sentem-se mais confiantes e entusiasmados com os seus trabalhos. É por isso que estou muito feliz por poder estar envolvido e ir a diferentes lugares para ensinar os outros. Quando eles estão satisfeitos, eu estou satisfeito. A abordagem do irmão John encoraja os membros da igreja na aldeia e também mostra aos outros que se preocupa com eles. Ele está a fazer o possível para seguir o exemplo de Cristo, moldado para nós quando esteve na Terra. Através deste ministério, muitas pessoas têm sentido o amor de Jesus. As igrejas estão a crescer nas aldeias que o irmão John tem visitado. Como estão a fazer mais dinheiro ao usarem as técnicas agrícolas do irmão John, os membros da igreja também estão a contribuir mais para apoiarem a sua igreja e as ofertas das missões. Apercebi-me de que os dízimos e as ofertas aumentaram em todos os distritos. Ore, por favor, pelo irmão John enquanto ele continua a oferecer o seu tempo para partilhar o conhecimento que tem com os aldeões da Papua Nova Guiné. Ore para que ele possa continuar a imitar o método de Cristo e a espalhar a mensagem de Jesus. Obrigada por apoiar a missão. Vemos através destas experiências o quão criativo é Deus e o quão criativo pode ser o trabalho também para o Senhor. Nós vamos passar à recapitulação da lição e esta semana nós continuamos a estudar sobre a rebelião, sobre o grande conflito, e é curioso porque Deus não nos deixou sós no meio desse conflito. Ele enviou realmente Jesus e nós vimos ao longo desta semana diferentes formas que Jesus teve de comunicar a sua verdade, transmitindo que cada um de nós pode encontrar repouso, pode encontrar o descanso, porque Jesus já fez tudo o que havia para fazer, a salvação está garantida, quer queiramos, quer não, a salvação está garantida, só temos que a aceitar, se a quisermos para nós. E que cada um de nós, também como nós estudamos esta semana, que cada um de nós possa ser esse terreno preparado
trabalhar, que onde cai a boa semente produza muito fruto. Nós vamos recapitular todos estes ensinamentos até às 10h45 e desejamos a todos uma boa lição, que possa ser uma bênção para cada um de nós. Estamos felizes de estar aqui convosco. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus neste momento e antes disso vamos inclinar a nossa fronte e pedir ao Santo Espírito que nos acompanhe neste estudo. Bom Pai, que estás nos altos céus, graças te damos, Senhor, por vivermos mais um dia santo na Tua companhia. Te queremos suplicar que o Teu Santo Espírito possa acompanhar o nosso estudo, a nossa lição e que tudo possa ficar claro na nossa mente. Te suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ora, temos aqui conosco um amigo de longa data, o Alfeu, que vai dar a entrada. Olá, Raquel. Olá. Foi um prazer teres convidado. Raquel, esta lição fala de um tema que pode ser algo que as pessoas não entendam muito bem. Falam de um grande conflito. De certa maneira, todos nós estamos envolvidos nele, mas que conflito é este? Este grande conflito, como já tem sido abordado noutras lições, tem a ver com algo que nos ultrapassa, não é? Porque iniciou-se há muito tempo atrás e como disse muito bem, que é um grande conflito porque ele é cósmico, não é? Iniciou-se fora do nosso planeta e de certa forma nós vimos-nos envolvidos nele. Porquê? Então, Raquel, desculpa porque ele veio aqui para a Terra. Desculpa interromper-te, Raquel. Dizes que este conflito é cósmico, mas nós somos seres humanos, finitos, mortais. Que temos nós a ver com este conflito, Raquel? Ora bem, Satanás, que era um anjo criado por Deus, revoltou-se, não é? Não sabemos exatamente como é que isso aconteceu, mas dessa revolta que aconteceu no céu, que aconteceu numa outra esfera, ele acaba por ser precipitado para fora do céu e vem tentar os nossos primeiros pais, que isto já estudamos em lições anteriores, e daí que a raça humana viu-se envolvida com dois lados, ao fim e ao cabo, porque se temos de um lado Satanás, que tenta conquistar-nos pela sedução, por todo tipo de engano, pela mentira, a levar-nos para o seu lado. Por outro lado, nós que fomos criados por Deus, há qualquer coisa dentro de nós que nos leva a desejar algo melhor, algo mais elevado. E então, quer dizer, o ser humano fica aqui como que agarrado a esta natureza, ficou manchada pelo pecado, pela primeira desobediência, e que é uma tendência muito forte para o errado, mas por outro lado, a atração pelo amor que Deus nos tem, que é um amor incompreensível para o ser humano, mas que de certa forma há qualquer coisa dentro dele que o puxa para isso.
Mas olha, E depois, tendo em conta que Jesus veio mostrar a divindade, não é? Porque a imagem de Deus, com tanto século de pecado, também estava denegrida. E Cristo veio mostrar como é que Deus era. Mas houve uma coisa, Raquel. Estás a falar no aspecto religioso. Sim. Mas se isto é um conflito, achas que isto de alguma forma afeta todos os seres humanos, independentemente do seu credo, de ser até ateus? Achas que de alguma forma afeta no dia a dia das pessoas este grande conflito, independentemente de ter ou não qualquer religião? Eu diria que aqueles que querem, que foram atraídos para Deus através de Cristo, talvez sintam mais os impactos desse grande conflito. Porque uma grande parte da humanidade, provavelmente por não ter também consciência desse grande conflito, não se percebe. E até se calhar atribuirá todos os problemas que existem no mundo, tudo aquilo que nós vemos nas notícias, não é? Todas estas desumanidades, porque nós falamos às vezes na humanidade, mas muitas vezes o que nós vemos no ser humano é desumanidade. Ou seja, que nós temos a noção de que não é normal a maldade, não é normal a perversão. Tudo isso não é normal. Normal seria as pessoas terem afeto, bondade, amor, porque isso foi implantado por Deus na nossa natureza quando nos criou. Ele criou-nos à sua imagem. Só que foi depois deteriorado por toda uma série de ensinos que Satanás foi implantando no nosso espírito. A partir do momento que houve desobediência, quando ele diz a Eva: tens a certeza que Deus disse que era para não comer de todas as árvores? Quer dizer, o que é que ele plantou ali? O que é que ele semeou? A dúvida. E a partir da dúvida, semeou muita coisa mais. Portanto, isto é algo que nós não nos apercebemos. Se não nos aperceber, efetivamente. Se não houvesse alguém que nos alertasse para este facto. Exatamente. E diz-me, Raquel, quem é que nos alertou para este facto? Ora bem, Jesus Cristo, quando veio, disse que tinha vindo para revelar o Pai, para mostrar como é o reino de Deus. A imagem de Deus estava muito deturpada. Na altura em que Cristo veio à Terra, já havia aquela imagem de que Deus era tirano, porque realmente o grande conflito que se iniciou no céu já começou por aí. A acusação que Satanás fez a Deus é de que ele era tirano. Ele não era bondoso, amorável. Não, Satanás acusou Deus de ser ditador. E quando ele tentou iludir outros para a sua causa, porque ele queria ser Deus, é-nos dito pela profecia que ele no seu coração dizia: eu vou elevar-me acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isto é, ele que era uma criatura, queria ser ele o Criador. Portanto, a raiva dele era não poder ser o Criador. Olha, Raquel, eu também encontrei aqui nesta lição, desta semana, aqui uma história muito engraçada sobre um invisual. Que a determinada altura, parece que dentro dele nasceu duas situações antagónicas. Dois sentimentos. O que é que tu achas desta história? Primeiro, ele não via. E quando não via, o que é que ele achava que era o mundo? Achava que o mundo era belo. Tinha a noção de que devia ser bonito, porque ele imaginava-o. Na sua mente, ele tinha
como é que eu ia dizer? Ele é que o criava pela sua imaginação, é que criava o mundo. A partir do momento que ele passou a ver, viu que tudo aquilo em que tinha acreditado que o mundo era, não era nada disso, e ficou muito desiludido, a tal ponto que o levou à depressão. Mas sabes que o que eu achei engraçado nesta história é que quando ele começou a ver, ele afinal viu que era preferível nunca ter visto. Exato. Não será isto um pouco a realidade do nosso mundo? Primeiro, quando nós desconhecemos o porquê das coisas, parece que nada se passa. Parece que nos estamos habituados, parece que vivemos com elas normalmente. A partir do momento que começamos a conhecer as coisas, começamos a ver o mundo de uma perspectiva totalmente diferente. Achas que este grande conflito nos pode também, quando conhecermos de facto este grande conflito, nos pode também dar uma outra perspectiva do mundo? Ora bem, só que eu acho que na minha forma de ver as coisas, eu acho que funciona ao contrário. É verdade que às vezes o conhecimento nos traz dor. Não é? Quando conhecemos a dor de termos vivido numa ilusão, mas, por outro lado, essa dor pode ser benéfica para nós, para nos tirar, como é que eu hei de explicar isto? Este homem que se desiludiu com o mundo que via, ficou deprimido, uma depressão muito grave. Mas Cristo veio mostrar-nos o caminho para sair dessa dor da ilusão. Portanto, da ilusão perdida, digamos assim. Porque quando nós temos conhecimento desse grande conflito, realmente podemos ficar numa dor terrível. Podemos ter várias formas de nos posicionar em relação a esse conflito, como por exemplo, mas porquê é que eu tenho que sofrer se eu não tive culpa nenhuma da desobediência que Eva cometeu ou Adão? Mas isso é uma reação primária. Nós temos que ultrapassar essa reação, porque é um bocadinho como quando nós nos lamentamos sobre leite derramado e que não é uma atitude positiva, digamos assim. Não é positiva porque, como a realidade nos mostra, quer dizer, uma vez que as coisas estão feitas, o que é preciso é ir para a frente. E ultrapassar essa primeira desilusão de, afinal, eu podia estar no paraíso, porque é que eu estou aqui? Cristo deu-nos, Ele era a luz, e Ele próprio disse dele mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. E a luz veio ao mundo para que nós pudéssemos ver como chegar até ao Pai. Isto parece assim um bocado metafórico, mas na lição desta semana realmente diz-nos assim os ensinos de Jesus e o grande conflito. Isto é, Jesus mostra-nos de maneiras muito práticas como chegar a um estado, agora não de depressão, mas de felicidade, porque há algo grandioso. O grande conflito não fica só no conflito. Há qualquer coisa a mais, não é? Exatamente, Raquel. Olha, Jesus disse em São Mateus 11:29 que o seu jugo traz descanso à nossa alma. Exatamente. Como é que nós poderíamos definir aqui este descanso? O que é que simboliza este descanso? Pois, até é curioso, não é? Porque um jugo é algo que... O jugo era algo que se punha nos animais, não é? Para os guiar, porque senão eles podiam ir por qualquer caminho e até cair numa ribanceira. E o jugo era para que a pessoa seguisse o caminho reto. Ou a pessoa, neste caso não, porque o jugo não se punha numa pessoa,
Mas Cristo diz, o meu jugo é suave e encontrareis descanso para a vossa alma. Como é que entendemos isto? O grande conflito está aqui mesmo, porque Satanás disse que a lei de Deus não era possível ser cumprida. Eu até tenho ideia de ter lido que no livro Patriarcas e Profetas, que Satanás, aos anjos, disse-lhes que eles não precisavam da lei porque eles eram seres superiores e podiam decidir por eles mesmos o que era certo e o que era errado. E aos homens, depois, de início, também lhes disse a mesma coisa, porque eles estavam criados de uma forma pura, perfeita, não havia qualquer problema. Mas uma vez que eles pecaram, o intuito de Satanás tem sido sempre acusar os homens de que eles nunca vão ser capazes de guardar a lei de Deus, uma vez que ela é muito... É uma meta inatingível. É impossível não matar. É impossível e não matar durante a lição, não sei se poderemos ainda, mas é importante, é uma parte muito importante, aquela do julgar, não é? De julgar também. Julgar. Mas vamos só terminar esta do repouso. Ele tentou sempre convencer os homens de que não é possível guardar a lei de Deus. Quando Jesus diz, encontrareis descanso para as vossas almas, Jesus está a falar precisamente de guardar a lei. Olha, Raquel, há aqui uma coisa guardar os mandamentos traria descanso para a alma do homem. Há aqui uma coisa que me chamou a atenção e gostaria, se pudesses falar um pouco sobre isto, que é o seguinte. Entre o repouso, fala do sábado, que Deus criou o sábado, dando-nos o exemplo do repouso. Mas também nos fala aqui sobre uma vida de repouso no lar, em que haja estabilidade, em que haja amor. Uma série de regras aqui muito importantes que foram dadas. À luz deste grande conflito, achas que o lar, a primeira instituição que Deus criou, sentes que de alguma forma também é das primeiras instituições que Satanás ataca? Exatamente. É curioso notar que ele esperou que Eva estivesse longe do marido para enredá-la. Eva depois vai tentar persuadir o marido de que afinal o fruto não era assim tão mau, porque ela não tinha morrido e até parece que até se sentia melhor. Tinha assim atingido uma clarividência, porque se ela tenta convencê-lo é porque ela se sentia bem, não é? E é curioso nós sabermos que, pela forma como Adão pega no fruto, ele está assim como renitente, ele não pega com muita vontade. Ele foi atrás da esposa. E nós vemos que, de certa forma, aquela perfeição com que Deus os tinha criado, havia ali um amor tão grande de Adão pela sua companheira, que ele não deixou, como é que eu ia dizer, não pensou, não, primeiro o meu amor por Deus e depois o meu amor por Eva. Não, ele pensou primeiro no amor por Eva. De tal forma, a união que Deus tinha criado também era perfeita. E essas instruções que nós temos na palavra de Deus, para que um lar possa ser belo, ser pacífico, ser um lugar de repouso, um lugar de descanso, seja um lugar em que as pessoas se recriem, eu penso que de certa forma tem a ver com o nosso crescimento individual. Mas achas Se cada um dos dois tiver essa ligação com Deus, através do estudo da palavra, de saber qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, os dois a caminhar assim juntinhos com Deus, depois vão encontrar-se também os dois numa espécie de perfeição de relacionamento, isto é, um relacionamento mais perfeito.
Mas tem que haver primeiro essa ligação com Mas achas que, olhando nós para o nosso mundo, para os lares do nosso mundo, achas que de alguma maneira este grande conflito também se faz sentir? Atingiu, sem dúvida, sem dúvida. As pessoas não têm... Nesta frase que Jesus disse, há aqui uma coisa muito interessante, que ele diz: sou manso e humilde de coração. E uma das coisas que nós notamos nos lares da grande maioria da população mundial, não é? É precisamente esta falta de humildade, esta falta de mansidão. Ninguém quer ficar por baixo. O marido quer dominar a esposa, mas a esposa quer dominar o marido. A esposa acha que sabe mais do que o marido e faz questão de lhe dizer. Ou o marido também rebaixa a esposa, humilha. E daí vêm todos estes divórcios e estes desentendimentos. Portanto, Satanás compraz-se em destruir os lares, em destruir os casamentos, destruir o ser humano. E vai a todas as instituições, e uma delas é o casamento, foi a primeira instituição de Deus e foi a primeira que ele atingiu, criando desarmonia. Olha, nós temos aqui um outro tema também sobre esta lição de segunda-feira. Dá-nos a impressão que este labrador foi um pouco negligente, não foi? Sim, parece que ele semeou por tudo quanto era lado. Achas que houve negligência da parte deste semeador? Hoje em dia não, porque tenho outra compreensão. Sei que quando Cristo falou, era com o intuito de que os seus interlocutores, aqueles que estavam a ouvir, pudessem mais tarde, quando pensassem no lavrador a semear. Ora, nós sabemos que há este movimento. Eu não sei porque nunca fiz isto. E as únicas coisas que eu plantei foram feijões. E então, o feijão a gente põe assim, na terra. E até cobre muito bem, cuida muito. Mas acho, por aquilo que eu já ouvi dizer, que o trigo é mesmo lançado assim, desta forma. Porque é uma semente pequenina e isto vai, pois com o vento alguma, iria por vários sítios. E que eles se lembrassem de que a importância do solo, ou melhor, do que o solo em que cai, é muito importante. Portanto, na tua opinião, ele não foi negligente? Não, porque, é assim, nós também, quando semeamos, isto é, quando dizemos verdades, vamos imaginar uma mãe que está a instruir os filhos e diz, olha, meu filho, deve-se fazer desta maneira. E o filho ouve o conselho da mãe, podemos entender que aquela semente caiu em solo bom. Mas ela diz a mesma coisa a um outro filho, e já esse outro filho vai ou ouvir de uma forma desatenta, ou então preconceito. A minha mãe não sabe, eu sei muito bem as coisas. E isto seria, por exemplo, o que cai no terreno pedregoso, não é? Em que não há forma. Ou então, porque é muito interessante, eu achei interessante rever esta parábola, aqui a parte da semente que cai no caminho e vêm as aves e retiram. Esta parte, então, tem muito, muito a ver com o grande conflito. Olha, Satanás Raquel, está atento para roubar de nós as coisas. Quantas vezes nós não ouvimos? Deixa-me fazer só uma pergunta. Sim. O que é que semeava ele? O labrador, neste caso. O que é que semeava? A semear semente. Semente. Portanto, agora, no aspecto boas. Espiritual, qual era a semente que ele semeava? A palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Que são verdades. E, no entanto, alguns não ouviram. Foi-lhes roubada, não é? E porquê é que semeava ele? Teve alguma inconveniência, alguém lhes disse que devia fazer isso. Sim, Cristo disse-nos a nós. Que ele devia fazer isso. Mas há uma coisa interessante, é que não lhes diz a eles, neste caso o lavrador, que ele também devia fazer a colheita. Não te parece assim um pouco estranho?
Mandou semear, mas não o mandou fazer a colheita. Porquê é que achas que isto se processou assim? Porque, bem, a colheita, em princípio, é feita pelo Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo vai trabalhar o coração, eu não queria dizer a palavra influenciar, vai impressionar o coração para as verdades eternas. Porque ninguém pode fazer isso. Por isso é que nós só semeamos. É-nos dito a nós para semear, para pregar a palavra, para dizer aquilo que é certo. O próprio Jesus, quando esteve nesta terra, semeou. Nunca vimos Jesus colher. Exatamente. Depois, quando ele disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Este Consolador vos dirá isto é, tudo aquilo que eu não pude dizer, e vos recordará, vos lembrará tudo aquilo que eu vos ensinei. E ele é que fará com que isto se transforme em vós, nesta planta maravilhosa que nós depois vimos no Pentecostes. Portanto, esta comissão que foi dada a este lavrador está um pouco longe de nós a entendermos. De forma que não deve haver preconceito, penso eu. Sim. Não deveria haver preconceito da parte deste lavrador sobre o terreno. Não, de maneira nenhuma, exatamente. De maneira nenhuma. O lavrador, quando está a lançar a semente, não está a pensar, vou só lançar ali que aquela terra é boa. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele precisamente lança, e isto fez-me agora lembrar aquela passagem em Deuteronômio que diz que nós devíamos ensinar os nossos filhos a tempo, fora de tempo, andando pelo caminho, de noite ao deitar, de manhã ao levantar, porque não sabemos quando é que a palavra vai, de certa forma, onde é que a semente vai germinar. Germinar, exatamente. O que é certo é que as nossas palavras deviam ser sempre palavras de vida, palavras de consolo, palavras ditas com sabedoria, regadas com a bênção dos céus. E por isso nós só poderíamos fazer isso, efetivamente, quando estivéssemos sempre ligados a Cristo, ligados à árvore verdadeira, não é? A Cristo, que é o nosso tronco. Olha, Raquel, também a lição a rocha. Também a lição aqui nos fala de uma rocha. Fala-nos de construtores. Exato. Afinal, quem são estes construtores? Bem, somos todos nós, não é? Todos nós estamos a construir, eu não diria uma casa, mas estamos a construir um caráter. E este caráter, que é a única coisa que realmente importa, porque nós sabemos que no fim dos tempos, quando Cristo voltar para buscar todos aqueles que são seus, não vai ter interesse nenhuma casa, nenhum automóvel, nenhuma coisa maravilhosa que a pessoa tenha feito nesta terra, só terá apenas interesse o caráter que a pessoa construiu. Penso que esta casa que nos fala aqui, construindo sobre a rocha, é um caráter. Sabes que eu fiquei um pouco impressionado. Quando é que Jesus disse estas coisas? É que ele estava a dizer, segundo aquilo que me apercebi, estava a dizer para os seus ouvintes. Exato. Gente que era crente. Exato. E ele está a colocar aqui uma situação em que eles estão a construir a casa sobre sítios totalmente inapropriados. Quer um estava bem, o outro não. Isso não pode acontecer. Ele estava a dizer a pessoas religiosas. Achas que isto faz algum sentido? Infelizmente faz, porque nós próprios podemos ser enganados, e voltamos outra vez ao tema do grande conflito. Jesus disse também esta palavra: tendo cuidado que ninguém vos engane, porque assim como Eva foi enganada, assim como muitos outros que nós temos, peço desculpa,
assim como muitos outros foram enganados, houve momentos das suas vidas em que falharam e a nós também nos pode acontecer. Mas há algo em que nós não podemos ser enganados. É na verdade e no erro. Porque Cristo deixou-nos a sua palavra para nós sabermos exatamente aquilo que é a rocha ou aquilo que é areia. E aventurarmos-nos a construir sobre, é como ainda há bocadinho o Alfeu disse muito bem, eram pessoas religiosas, mas eram pessoas religiosas que seguiam tradições humanas. E as tradições humanas não são fiáveis. Olha, Raquel, de alguma maneira, estas tradições humanas, achas que se enquadram naquela advertência que Jesus disse? Não julgueis. Enquadra-se de que forma? Quem é que julgava? Afinal, no tempo de Jesus Cristo, quando ele fez esta advertência, quem é que estava a julgar quem? É assim, ele utilizou uma imagem, não é? A do homem que pensa que está a ver uma palhazinha, um argueiro, não é? Uma coisinha no olho do vizinho, quando ele tem uma trave. Ora bem, voltando há bocadinho também quando falávamos que o semeador lançava a semente e sem olhar para a que terreno é que a semente ia cair, nós muitas vezes, os próprios discípulos tinham este problema, porque eles, quando pediram a Jesus que aceitasse Judas, foi porquê? Porque Judas era uma pessoa respeitável na sociedade, não é? Nós olhamos às aparências e daí quando julgamos é porque olhamos só ao que se vê. Olha, Raquel, há uma coisa que eu te queria perguntar. Mas só Deus é que vê por dentro. Portanto, nós, como seres finitos, Cristo diz-nos, não julgues. Olha, uma coisa muito importante que eu queria te perguntar, que é o seguinte. Como é que achas que aquelas pessoas que eram criticadas se sentiam? Como nós nos sentimos quando nos criticam? Muito mal, não é? Quando Jesus veio Sim. para o meio daquelas pessoas que eram criticadas, será que Jesus também as criticou? Não. Ou como é que elas achavam essas pessoas? Reparem que aos olhos daqueles que criticavam, elas eram pessoas consideradas sem valor. Exato. E Jesus veio e deu-lhes uma forma de um vestuário novo, completamente novo. Exato, e o tempo já nos falta, não vamos poder apresentar vários exemplos, mas lembremos-nos daquela mulher que todos queriam matar, porque tinha sido apanhada em adultério, e não havia dúvida, porque tinha sido mesmo flagrante. E, no entanto, Cristo não lhe dirigiu essas palavras. Disse, não peques mais, eu também não te condeno. Não condenou. Há uma frase que eu gosto muito, que tenho ouvido dizer, diz, Cristo não se envolve com condenações, Cristo envolve-se com salvação. Ele veio para salvar e não quer condenar. A condenação somos nós que trazemos sobre nós mesmos quando não aceitamos a salvação que Ele nos oferece. Nós é que nos condenamos por não aceitarmos a salvação. E daí acho muito interessante esta parte. Parece, Raquel, não temos mais tempo para desenvolver este tema. Chegamos ao fim. Não temos tempo. O nosso tempo terminou. Vamos apenas ficar com esta imagem. Estou convosco, não é? Podes, Raquel. Que Cristo disse estou convosco até à consumação dos séculos, isto é, Ele que, quando foi predito o seu nascimento, foi dito que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, Ele próprio, quando se despediu, disse, eu estarei convosco. É uma esperança que nos aquece o coração, pensarmos que em nenhum momento
estamos desamparados neste grande conflito, nestas lutas, pela vontade que é posta em nós de sermos aperfeiçoados nele. Ele dá-nos a força, dá-nos tudo aquilo que precisamos. Basta crermos que Ele está connosco para termos logo aquela força de dizermos não a Satanás. Que o Senhor vos abençoe, assim como também desejamos para nós. Muito bom dia.
nome da Escola Sabatina, gostaríamos de agradecer ao Zé e à Filipa por esta linda participação. Queria anunciar também uma oferta de 50 euros para a ADRA Internacional e agora também queria chamar cá à frente o Nelson para os momentos missionários. Bom dia, bom sábado a todos os irmãos. Esta semana eu gostava de partilhar uma pequena experiência que se passou na semana passada. Terminou esta semana o GAM, portanto, Geração Adventista em Missão, e nós tivemos a oportunidade de ir lá no sábado visitar. E no sábado de tarde houve uma saída missionária, como eles chamam, outreach, portanto, é chegar lá fora. E eu confesso que eu não tinha muita vontade, mas, e quando viemos cá fora, viemos à janela, estava a chover como hoje, se não mais, eu pensei, bem, não se vai fazer o outreach. De alguma forma até fiquei um bocadinho aliviado, porque não sentia aquela vontade. Ia ser uma distribuição de folhetos, mas havia também uns inquéritos que eram muito diretos, falavam sobre Jesus, se a pessoa acreditava em Jesus, se queria conhecer mais Jesus. Eram fáceis de preencher, mas eu estava com receio. E a verdade então é que, como estava a chover, nós nos reunimos ali e tivemos a orar em grupo e oramos, intercedendo a Deus, para saber se era a sua vontade que nós fôssemos. E se fôssemos, que o Senhor tivesse a vontade de parar a chuva. E então estivemos ali orando, intercedendo, e passado algum tempo, passado um momento de oração, todos em conjunto, a chuva efetivamente parou. Eu disse, bem, então vai ter que ser, não é? Então preparamos, começamos a pegar os sacos, e depois voltou a chover. E eu olhava pela janela e chovia bem. Eu disse, ok, então é desta vez que não vamos sair. Mas naquela confusão alguns foram saindo, mesmo levando com chuva em cima, foram saindo, E eu, bem, estes são corajosos, eu se calhar não tenho tanta coragem assim. Enquanto estava ali naquele impasse, perdi a Diana de vista. E onde é que está a Diana? E quando olhei pela janela, ela estava lá de fora a chamar-me. Eu disse, bem, agora tenho mesmo que ir. E então lá fomos nós. E não havia muita gente em Aveiro, como estava a chover, as pessoas abrigam-se, obviamente, mas havia algumas pessoas em particular que estavam a ir ali para a estação dos comboios, e tivemos a oportunidade de encontrar duas meninas. Falámos com elas, o inquérito, elas não acreditavam em Deus, não tinham qualquer dúvida, não acreditavam em Deus, foram resolutas nisso, e portanto o inquérito foi rápido. Mas ainda assim aceitaram um pequeno folheto que falava sobre Jesus. E demos graças a Deus por isso, porque aceitaram e porque vão ler esse folheto. E continuamos a partilhar, as pessoas estavam todas com muita pressa porque iam para o comboio, até que encontramos alguém que não tinha pressa, porque estava debaixo de uma varanda e estava a vender uns cestos de vime e não estava lá ninguém, porque estava a chover. E aquele senhor estava ali com o seu filho e tinha todo o tempo do mundo para falar connosco. E então chegámos a ele e estivemos um bocadinho a falar, e o senhor acreditava em Deus, acreditava em Jesus, Jesus como Salvador, Jesus como Redentor e como Rei do Universo. E tivemos ali a oportunidade de ficar também com os contactos do Senhor para fazer algum estudo bíblico e aprofundar um bocadinho mais. Aquele senhor era genuíno e apesar de não ter muito conhecimento, tinha fé em Deus. E por estes motivos nós demos graças a Deus. Porque apesar da minha não vontade, apesar da minha relutância, ainda assim o Senhor usou-me de alguma maneira e podemos chegar àquelas pessoas. E esteve a chover e esteve mau tempo. O Instituto Português do Mar e Atmosfera diz que no próximo sábado vai estar um dia de sol. Louvado seja Deus. Quer esteja, quer não esteja, vamos orar, porque vai haver uma saída missionária. E há pessoas que precisam de ter um contacto com a mensagem que nós temos. E é um privilégio para nós poder fazer parte desse trabalho. Eu gostava de partilhar um texto da Sena White que diz o seguinte: não devemos esperar que as almas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada no púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se não lhes for levado. No púlpito o trabalho começou. Depois nós temos que continuar esse trabalho. Para a semana vamos continuar, vamos explicar um bocadinho deste inquérito simples, rápido. Espero que os irmãos tenham mais vontade do que eu tive na semana passada, mas depois eu pude dizer, glória a Deus, ainda bem que Ele me usou. Gostava também de relembrar aos irmãos
temos uma caixinha de oração lá fora. Todas as semanas temos orado por os pedidos, pelos agradecimentos também, e gostava de continuar a pedir, porque temos muitos papeizinhos brancos para, se não for pedidos, para dar graças, e certamente que esta igreja terá muito para fazer. Os pedidos podem ser anónimos ou podem ser identificados, mas escrevam no papel, coloquem lá fora, vamos orar por eles, tá bom? Bom sábado então a todos, irmãos. Obrigado. A Escola Sabatina subscreve o pedido do Ministério Pessoal para que, de facto, a Igreja possa passar esta semana em oração para prepararmos a campanha que vai decorrer no próximo sábado. Agora, para concluirmos a Escola Sabatina, vamos entoar o hino 469, Ó que Esperança. Senhor Deus e Pai, ó Senhor, que nós possamos realmente viver esta esperança. Muitas vezes, Senhor, nós nos esquecemos no nosso dia-a-dia, Senhor, que Tu um dia vais voltar, que Tu um dia vens a esta terra para nos levar para um sítio melhor. E, ó Senhor, eu te peço que Tu coloques isso no nosso coração, que todos os dias nós nos lembremos disso, Senhor, e que possamos realmente viver de acordo com essa esperança que nós temos, ó Deus. Ó Senhor, esta manhã nós vimos pedir que o Teu Santo Espírito tome conta de nós, Senhor. Não só que Ele deixa, Senhor, e que esteja no nosso meio, mas e que Ele esteja realmente dentro de nós, Senhor. Para que nós realmente sejamos impelidos, Senhor, pela Tua graça, Senhor, sejamos impelidos pelo Teu amor. Ó Deus, que agora na pregação que se segue, Senhor, que nós possamos realmente aprender mais e mais sobre Ti, Senhor, que aquilo que o pregador nos traz, que possa fazer efeito nas nossas vidas, Senhor, e que nós possamos mudar. Ó Senhor, seja connosco durante o resto deste dia, abençoa este sábado, meu Deus. É aquilo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.